Gravando. Então, pessoal, bom dia. Nosso tópico de estudo de gramática agora é concordância. E no início trabalharemos em especial com a concordância nominal. Este capítulo do livro, eu quero primeiro dar um salto, ir lá na última página e ver as regras básicas com vocês por meio da ficha de síntese. Depois, eu farei um retorno ao meio do capítulo para que vejamos alguns detalhes de acordo com a necessidade. Então, compartilhando a tela aí com vocês, já conversamos sobre o link que foi enviado pelo Vitor, e o link é adequado sim, tá? Eu brinquei ali que eu não sabia se era uma página confiável, mas é confiável sim. Primeiro que foi enviada pelo Vitor, um sujeito extremamente confiável, tá? E aí, o que acontece? No seu material, todo capítulo é finalizado com uma ficha resumo, uma ficha síntese, e eu já deixei essa ficha aqui aberta. E, primeiro, principais regras de concordância nominal. A regra geral é: toda palavra variável, certo, concorda em gênero e número com o nome a que se refere, a não ser que essa palavra não tenha a flexão de gênero ou a flexão de número. Então, o que eu estou chamando de palavras variáveis? Palavras que podem ser flexionadas, como adjetivos, numerais, pronomes, artigos, que estão sempre ali junto de um substantivo e podem sim concordar com ele. Então, a regra geral é: se uma palavra é variável e acompanha um substantivo ou se refere a ele, deve concordar com este substantivo em gênero e em número. Agora retornem lá comigo para a página e leiamos esta regra geral. Toda palavra variável associada ao substantivo deve ser flexionada para concordar com ele. Exemplo: aquelas duas praias desertas são belíssimas. Aquelas duas praias desertas são belíssimas. Nós temos um núcleo nominal ali que é praias. E concordando com esse núcleo praias, nós temos aquelas duas e desertas. E belíssimas. Vou deixar o verbo, Thaís, para uma outra aula, certo? Vejam que aquelas duas praias e belíssimas estão no feminino plural, concordando com o substantivo praias. Então, a opção ali é que eu tenha a concordância de todas as palavras variáveis que se referem àquele substantivo em gênero e número. Essa é a regra geral de concordância nominal. Agora sigam mais um pouco lá comigo. E quando eu tenho um adjetivo junto a mais de um núcleo nominal? Quando eu falo assim: livro e fotos antigos, livro e fotos antigas, antigos livro e fotos, antigo livro e fotos, antigas livro e fotos. Estão vendo? Eu tenho um adjetivo só, que é antigo. E eu tenho dois núcleos nominais, livro e fotos. Quando eu tenho mais de um núcleo nominal e somente um adjetivo, como é que se dá essa concordância? Para pensar como a concordância do adjetivo acontecerá junto de mais de um núcleo nominal, nós vamos verificar duas coisas. Primeiro, esse adjetivo está antes ou depois dos nomes. Outra coisa, ele é um adjunto ou ele é um predicativo. Caso você não se recorde quanto ao que é um adjunto ou quanto ao que é um predicativo, eu vou dar uma forcinha para você agora. O adjunto, ele aparece junto de um substantivo, qualificando, caracterizando de forma direta, ligado diretamente a esse nome. O predicativo também qualifica, caracteriza, define um substantivo, mas
ele tem um verbo de ligação como intermediário. Aparece um verbo ali conectando o adjetivo ao substantivo. Vamos ver um exemplo? Veja só. Começando aqui. Então, um único adjetivo antes de vários substantivos. Se o adjetivo é adjunto adnominal, ele só pode concordar com o primeiro substantivo. Veja, ela guarda velhas fotos e livros. Eu tenho fotos e tenho livros. Veja que o adjetivo está concordando com o primeiro substantivo. Está concordando com fotos. Velhas fotos e livros. Veja o segundo exemplo. Ela guarda velhos livros e fotos. Neste caso, velhos está concordando com livros, porque livros é o primeiro termo a aparecer. Então, quando o adjetivo é um adjunto adnominal antes dos substantivos, ele deve concordar com aquele que aparecer primeiro, certo? E veja que você nem consegue fazer diferente disso. Vai causar estranheza. E se for um predicativo do sujeito ou do objeto? Pode concordar só com o primeiro ou com todos eles. Lembrando que quando falamos concordar com todos eles, em língua portuguesa é masculino plural. Apareceu uma palavra masculina, a concordância acontece no masculino, mesmo que também tenha um termo feminino. Olhe lá comigo. Olha o predicativo. Eram antigas as fotos e os livros. Vejam que eu tenho o verbo eram aqui, que é ele que estabelece a conexão entre o adjetivo e os substantivos. Eram antigas as fotos e os livros. Aqui fez opção por concordar com o primeiro elemento que apareceu, fotos. Eram antigos as fotos e os livros. Quando eu falo eram antigos as fotos e os livros, a concordância é com todos os elementos de uma só vez. Eram antigos as fotos e os livros. Então vejam que quando eu tenho um predicativo antes dos substantivos, eu posso concordar com o primeiro substantivo ou com todos ao mesmo tempo. Continuando lá comigo. Mais um exemplo deste caso. Acho bonita esta praia e este hotel. Acho bonitos esta praia e este hotel. Na primeira construção concordou com praia, porque veio primeiro, certo? E na segunda construção concordou tanto com praias quanto com hotel. Vá para o número 3 comigo agora. Agora eu tenho um único adjetivo, mas ele está depois dos substantivos. Se o adjetivo for adjunto adnominal, ele pode concordar só com o último ou com todos. Ela guarda livros e cartas antigas. Ela guarda livros e cartas antigos. Agora, se o adjetivo for um predicativo, a situação já é diferente. Estes livros e estas cartas são antigos. Acho esta praia e este hotel bonitos. Neste caso, eu tenho que concordar com todos. Não posso concordar com aquele termo que fica mais pertinho. Vejam só. Agora eu vou buscar alguns outros exemplos em outra página. Um minutinho. Nesses exemplos aqui, o adjetivo está antes dos substantivos e ele é um adjunto adnominal. Longínquos planetas e civilizações talvez recebam as mensagens da Terra. Longínquos, adjetivo antes,
certo? E sem a participação de verbo. Tem que concordar com a primeira palavra que aparece. Nesse caso, planetas, masculino plural. Longínquas civilizações e planetas talvez recebam as mensagens da Terra. Aqui, a primeira palavra que aparece é civilizações. Então, adjetivo no feminino plural. Mais um exemplo. Os discos da Voyager levam variados sons e músicas de nosso planeta. Variados está concordando com sons, porque esse adjetivo é uma adjunta de nominal e está antes, concordando com a primeira palavra que apareceu, sons. Agora, observem quando ele está depois. Continuando com o adjunta de nominal. Grito e música estranha vinham à noite do velho casarão. Estranha é adjetivo, está depois e adjunto. Concordou com a última palavra, ou poderá concordar com todas ao mesmo tempo. Veja outra construção. Gritos e música estranhos vinham à noite do velho casarão, certo? Agora vejamos assim. Quando nós temos adjetivos que estão funcionando como predicativo, antes. Quando estão antes, eu já avisei para vocês. Podem concordar com a primeira palavra ou com todas. Ainda estava nítido em sua memória o sorriso e as palavras. Então, concordando com o sorriso, que veio primeiro. Agora veja, ainda estavam nítidos em sua memória o sorriso e as palavras. Nítidos, masculino plural, agora concordando com todos os termos de uma só vez. E quando está depois? Quando está depois, eu tenho que concordar com todos ao mesmo tempo. Não há opção. Então, predicativo depois dos núcleos nominais, eu concordo com todos os núcleos. O sorriso e as palavras da irmã ainda estavam nítidos em sua memória. Os jovens mantêm os sonhos e as esperanças de um mundo melhor acesos. Mantêm acesos. A chuva fria de domingo deixou a praça e o parque vazios. Nestes contextos, nós devemos colocar a concordância com todos os elementos. Então, o que eu quero que você observe comigo? Primeiro eu olho se o adjetivo está antes ou depois. Depois eu olho se é um adjunto ou um predicativo. Aí eu decido como eu farei a concordância desse adjetivo diante de mais de um núcleo nominal. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Oi, iPad do Sérgio. Você precisa perguntar alguma coisa para mim? Não? Então tá, eu tive resposta do Vitor, do iPad do Sérgio. Mais alguém? Então tá. Vamos lá. Há alguns outros casos de concordância nominal. Este primeiro aqui é bem tranquilo, que é o seguinte: concordância ideológica. Quando nós concordamos com a palavra. Não, desculpem, quando concordamos com a ideia expressada e não com a palavra grafada. Como é que acontece isso? Veja lá comigo. Concordância ideológica ou silepse. Os astrônomos procuram esperançosos sinais de vida extraterrestre. Então, olhe lá, por favor. Os astrônomos procuram esperançosos sinais de vida terrestre.
Os astrônomos e procuram estão concordando na terceira pessoa, do plural, porque os astrônomos são eles. Esperançosos também está concordando com astrônomos, masculino e plural. Então, nesse caso, é a concordância conforme esperado. Agora, veja assim. Campo Grande está cada vez mais bonita. Veja que a palavra grafada, certo? Campo Grande é masculina, mas é o nome de uma cidade. Como eu sei que se trata de uma cidade, aí eu digo Campo Grande está cada vez mais bonita. Então, o bonita, no feminino, está se referindo a Campo Grande, que é uma palavra no masculino. Neste exemplo, o que ocorreu aí? Eu tenho algo concordando com a ideia expressada pela palavra e não pela palavra que está ali escrita, certinho? Então, estamos diante de quê? De uma concordância ideológica ou de uma silepse. Isso é silepse, concordar com a ideia expressada e não com a palavra ali grafada, ali escrita, certinho? Então, voltando lá ao livro, o livro traz o conceito para nós. Consiste em estabelecer a concordância entre palavras, levando em conta uma determinada ideia subentendida em uma delas, e não as formas gramaticais dessas palavras. Então, nós estamos concordando com o que é expressado e não com a forma gramatical grafada. As possibilidades aí de silepse. Silepse de gênero, masculino e feminino. Por exemplo, Vossa Excelência é muito rígido. Esse pronome de tratamento Vossa Excelência é de natureza feminina. Mas eu falo Vossa Excelência é muito rígido, provavelmente por quê? Porque ali eu estou diante de uma autoridade do sexo masculino. Silepse de número, singular e plural. Silepse de pessoa, primeira, segunda e terceira. Os brasileiros somos muito divertidos. Os brasileiros somos, é porque eu sou brasileiro também e me incluí nessa informação, certo? São casos de silepse. E aqui eles vão trazer vários exemplos de silepse. Sua Excelência, o prefeito, não estaria interessado nesse projeto? Sua Excelência interessado, masculino, concordando com uma expressão de natureza feminina. Com a chuva, a gente sempre acaba ficando preso no trânsito. Agente preso, certo? Agente feminina, preso, forma masculina. Silepse de gênero. E aqui tem uma listinha de palavras que causam dúvida. Obrigado, incluso, anexo, meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. São palavras que devem receber um pouco mais de atenção nossa. E aí eu pergunto assim para vocês. Quando a palavra obrigado é empregada por uma mulher, ela deve dizer obrigado ou obrigada? Obrigada, Vitor César. Veja que o Vitor está certo, bem, pelo seguinte. A palavra obrigada ou obrigado, a palavra obrigado deve concordar com o gênero de quem a fala. Então, se eu tiver uma pessoa do gênero feminino falando obrigada, uma pessoa do gênero masculino falando obrigado, certo? Há outras ali que causam uma certa curiosidade e às vezes até um certo desconforto quando seguimos regras gramaticais.
Por exemplo, a palavra bastante, ela pode ser utilizada no plural? Vocês usam a palavra bastante no plural? Renato, você usa a palavra bastante no plural? Não? Por que não, Renato? Nicole, utiliza a palavra bastante no plural? Pois aí está. O Renato disse assim para mim: acho estranho, mas há situações em que essa palavra é flexionada quanto ao número. Nós vamos dar uma olhadinha nesses casos especiais ali comigo. Veja só. Primeiro as palavras obrigado, incluso e anexo. Essas três palavras devem concordar com aquilo a que se referem. Então, a garotinha disse obrigada. Muito obrigado, disse-nos ele. Incluso deve concordar com a palavra a que se refere. A multa está inclusa neste valor? As multas estão inclusas neste valor? Certo? A cópia veio anexa ao contrato? As cópias vieram anexas ao contrato? A imagem veio anexa ao contrato? Porém, quanto à palavra anexo, nós devemos tomar um cuidado. Sempre que ela está acompanhada da preposição em, ela se torna um adjunto adverbial e ela não tem flexão. Então, caso eu escreva em anexo, aí não coloco no feminino e nem no plural. O livro vai trazer exemplos aí para vocês. Vejam só. Na verdade, ele só trouxe um exemplo. As certidões, feminino plural, certo? Irão em anexo ao contrato. Então, a palavra anexo será flexionada e concordará com a que se refere quando estiver sozinha. Acompanhada pela preposição em, não terá essa flexão. E agora algumas palavras que causam maior estranheza: meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. No caso dessas palavras, quando você tiver dúvida se elas podem ou não ser flexionadas, observe. Para que sejam flexionadas, devem se relacionar com um substantivo. Do contrário, não tem flexão, porque funcionarão como adjunto adverbial. Então, olhem lá comigo. Quando se associam a um substantivo, concordam com ele. Vejam estes exemplos. Sem meias palavras, ele anunciou aos colegas que estava se demitindo do cargo. Então, sem meias palavras. Este meias concorda com palavras. E é um numeral, indica metade. Nesse caso, tem flexão. As artesãs mesmas criaram a associação para organizar a produção e a venda dos produtos. Pronome demonstrativo mesmas, ali tem flexão, porque se relaciona com o substantivo artesãs. Os jogadores mesmos assumiram a responsabilidade pelo vexame do time no campeonato, concordando com os jogadores. Olha aí, Renato, Nicole. Ontem, bastantes alunos participaram da eleição simulada para governador. Neste caso, bastantes funciona como um pronome indefinido, indicando uma quantidade indefinida de alunos. Eu não especifiquei quais alunos nem quantos, e deve concordar com o substantivo a que se refere. Ela tem motivos bastantes para estar tão feliz com o resultado do concurso. Substantivos aqui é motivos e bastantes indica que são motivos suficientes. Funciona como adjetivo. Quando chegamos ao local do show, já havia bastante gente na fila da entrada. De novo, a quantidade de gente. Então é um pronome indefinido. Não foi especificado que gente ou quanta gente.
Ela se recusa a usar roupas baratas, porque é extremamente vaidosa e consumista. Aí o baratas como adjetivo. As crianças queriam ficar sós no quintal. Não queriam que os adultos fossem lá. Sós, aqui é adjetivo, significa sozinhas. O menino se sentiu muito só. Então, o menino se sentiu muito sozinho. Então, este só, quando significa sozinho, deve concordar com o substantivo a que se refere. Vamos à parte 2, que é quando estas palavras se associam a um adjetivo ou a um verbo, ou seja, funcionam como advérbio. Nesses casos, essas palavras não são flexionadas. Olhe lá comigo. Logo no início da reunião, as pessoas ficaram meio irritadas e a discussão esquentou. Irritadas é adjetivo, então o meio não será flexionado. Não falarei meias irritadas. As alunas conseguiriam mesmo organizar a festa sem a ajuda do professor. Aí está relacionado com o verbo conseguir, significando realmente. Assim, não posso dizer as alunas conseguiriam mesmas organizar, porque a palavra não se refere a alunas, e sim a conseguiriam. Ao final da corrida, os atletas estavam bastante. Desculpem, gente. Ao final da corrida, as atletas estavam bastante cansadas por causa do forte calor. Esse bastante está dando a intensidade, muito cansadas. Cansadas é adjetivo, por isso não tem flexão. Estas roupas custaram barato, por isso certamente não durarão muito. Aqui eu tenho uma associação com o verbo custar e não com as roupas. Então eu não posso falar estas roupas custaram baratas. Estas roupas custaram barato, sem flexão. E o último exemplo. A humanidade pagará caro se não reduzir drasticamente o consumo e a poluição. Olhem lá, a humanidade pagará caro. Esse caro está relacionado com o verbo pagar, por isso não tem flexão. Resumindo, essas palavras que geram dúvida, como bastante, só e algumas outras ali que apareceram, só serão flexionadas quando estiverem associadas a um substantivo. A verbo e adjetivo, não, se tornam inflexíveis. Certinho? Agora, voltando lá. Este caso aqui é bem importante. Se você estiver com seu livro aberto, eu peço que marque um asterisco. Por quê? Ele é recorrente em provas e muitos de nós temos dificuldade com ele. É o seguinte, sempre que eu tenho uma expressão do verbo ser mais um adjetivo, como é proibido, é necessário, é bonito, a concordância vai seguir a seguinte regra. Se o substantivo estiver sozinho, deixa eu já mostrar o exemplo aqui. Fica melhor para visualizar. Se o substantivo estiver sozinho, eu não flexiono o adjetivo da expressão. Se ele tiver um determinante junto a ele, que pode ser um numeral, um pronome, um artigo, aí eu tenho que flexionar. Observem o exemplo. É proibida a entrada de estranhos. O proibida no feminino singular ocorreu porque a palavra entrada está acompanhada do determinante artigo a. Por isso, é proibida a entrada. Já aqui logo à frente, nós temos assim: é proibido a entrada de estranhos. Aqui eu não tenho determinante, o substantivo veio sozinho. Então, o adjetivo da expressão não é flexionado. É proibido entrada de estranhos. Veja um caso de baixo. Esta água mineral é boa para a saúde. Por que boa? Por que o é boa? O boa tem flexão no feminino. Porque água está acompanhado pelo pronome esta. O adjetivo não está só. Ele tem um determinante. Agora veja logo à frente.
Água mineral é bom para a saúde. Neste caso, água está acompanhado de um determinante. Não, não está. Não tem aqui o pronome, não tem o artigo, certo? Então, eu não flexiono o bom. Água mineral é bom, certo? Frutas é bom para a saúde. Eu não vou flexionar. Por quê? Somente frutas, sem determinante. Agora, caso eu diga, as frutas é bom para a saúde? Não. As frutas são boas para a saúde, porque eu tenho determinante as. Agora, as frutas com flexão, frutas sem flexão, certo? É um caso bem especial de concordância. Dessa forma, eu passei por todas as regras de concordância nominal que o seu livro propõe no estudo. E aí eu vou agendar uma tarefa com vocês. Nós vamos agendar como tarefa a página 634 e a página 635. Tarefa agendada, pessoal. Então, até a nossa próxima aula, que acontecerá na semana que vem. Não esqueçam da redação e da atividade na plataforma iônica, além da tarefa. Um abraço para vocês, até mais!